Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus à multidão dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e eles morreram. Aquele que come este pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Poderíamos resumir todo este mistério, esta celebração do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, comunhão. Bastaria. Se nós sabêssemos de verdade quem somos e por que estamos aqui. Porque temos a vida. Um pai tinha 2 filhos. O mais novo disse: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe e eu vou cuidar da minha vida. Eu vou embora de casa. O outro permanece como o filho
exemplar, mas não estava em comunhão com o Pai. Um toma uma decisão ousada de ir para longe da convivência familiar, para ir longe da convivência paterna. O outro opta por ficar em casa, mas o seu interesse, segundo ele vai dizer quando o outro volta, que o pai teve uma atitude muito estranha, porque acolhe um bastardo. Portanto, ele estava em casa, cuidando do que era do pai, do que era seu, mas ele não tinha no coração o significado de ser família. Jesus vai dizer que numa família estarão divididos 2 contra 3, 3 contra 2, pai, marido contra mulher, mulher contra marido, pais contra filhos. Então essas palavras não foram escritas assim, foram escritas porque esta é a verdade. Se não tomarmos conta dos nossos apetites, que nos leva constantemente a uma divisão. Isto é meu, isto é seu. Então nós já começamos pelos bens materiais, fazer uma discriminação e uma separação da família. Isso sempre foi a história do homem. Isso é a história do pecado. E por que nós estamos então aqui hoje? Para ouvir que a felicidade e a paz verdadeiras só podemos vivê-la e tê-la no coração e na mente se estamos em comunhão com o corpo e o sangue de Cristo. Como o Pai que vive, me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim como aquele que recebe a mim como alimento, viverá por causa de mim. Eu no Pai, o Pai em mim, nós em vós, vós em nós. Isto é o meu corpo que é dado para que mantenhamos-nos juntos. A união faz a força. Uma família que reza permanece unida. Uma família que reza e que tem Deus como Pai, que tem Cristo como Senhor, que tem a Eucaristia como alimento, que tem a oração como luz do caminho, nunca se separa. Porque essa família que reza junto, que tem Deus como Pai, que se alimenta do seu corpo e do seu sangue, supera as forças dos apetites carnais. Superam a força do pecado e permanece juntos. Vivendo cada um no seu carisma, no seu dom, no caminho de Deus. Quando isto não acontece, também é verdade. Eu não vou conseguir conviver com ninguém se aqui no meu coração não faz parte o mistério trinitário: Pai, Filho e Espírito Santo. E a nossa sociedade hoje não é difícil da gente olhar e ver como está a situação. Parece que cada vez mais o pai está sozinho, porque um filho resolve ir embora, se dá-me a parte da herança. Aquele que está em casa só vive pelo trabalho, pelo celular, pela tecnologia, pela sua vida, pelo seu eu.
O pai se estribuchando para cá e para lá, muitas vezes também não tem espiritualidade dentro de si e cada um vive essa parafernália do mundo. E Deus, nestes corações, não é real. Porque Ele não é percebido. Mas nós estamos aqui para ouvir o que nós ouvimos. Para sabermos, um por um, que aqui não tem nenhuma pessoa perfeita dentro desta igreja. Mas aquele que é perfeito é apaixonado por nós, paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa de mim e de você, pecadores, teimosos, tudo o que queiram, mas ele continua dizendo: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não tirem isso da memória. A partir do momento em que na sua memória eu for substituído por coisas ou por pessoas, aí você vai se encontrar como o povo de Israel no deserto. Agora, tem algo aqui que eu gostaria de repetir e fazer memória no meu e no seu coração. Como Moisés teve sempre essa preocupação de manter fresco na memória os acontecimentos, a presença de um Deus presença, de um Deus caminho. Vamos lá. Moisés falou ao povo dizendo: prestem bem atenção. Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu. Ou você acha que está aqui porque é autossuficiente e capaz de fazer a sua caminhada igual o filho mais novo? Dá-me a parte da herança, que agora o nariz é que vai me conduzir. Será que nós também não agimos na vida independentemente do Pai? Mas vamos lá. Por onde o Senhor teu Deus te conduziu? Esses 40 anos no deserto, prestem atenção de novo, para te humilhar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração. É diferente hoje. Quando nós vivemos em descomunhão com esta verdade, primeiro nós vivemos em descomunhão conosco mesmos. Se eu estou em descomunhão comigo, eu não estou em comunhão com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais. Nós não somos uma família de verdade. Nós somos um grupo de indivíduos que estão no mesmo, que ocupam o mesmo espaço, mas não existe esta memória, esta responsabilidade de um para com o outro. Uma vez que naturalmente, presta atenção, que naturalmente isto não acontece, aí entramos num deserto. Esse nosso Deus é o nosso Deus. Ele não nos quer perder. Ele quer que nós nos despimos do homem velho, desse homem turrão, desse filho mais velho, que vive no julgamento, que vive como perfeito, porém no pecado, da desunião, da falta de amor, da falta do primeiro mandamento. Então Deus coloca-nos a caminhar no deserto, para que conheçamos o que tem no nosso coração.
O que faz, meus queridos e minhas queridas, nós descobrirmos quem nós somos? São os momentos em que a crise toma uma dimensão humanamente insuportável. São as provas do deserto. Por todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu. Então, aqui podemos entender que Deus não é um pai que castiga. Aqui nós podemos entender que temos um pai que nos ama até as últimas consequências. O pai disse: filho, vai lá, se faz um deles, entra no caminho do deserto com eles, caminha com eles, mas filho, não dê atenção a eles nas razões deles, dê a nossa razão de ser, dê a importância da nossa convivência familiar, caminha à frente deles, para que eles caminhem olhando para nós e cheguem ao termo da caminhada. Filhos, os nossos irmãos, a nossa família, eles se distraem muito facilmente pelo caminho. Eles praticam muita bobeira. Eles atendem muito aos apetites carnais. Eles são, filhos, muito preocupados com o estômago, com o bem-estar, com as aparências. Diga para eles, filho, que se eles não renunciarem essa soberba, esse individualismo, esse querer ser deuses, eles não vão ser felizes, porque eles são como os ramos, filho, da verdadeira videira que foi separado do tronco. Convida-os a participar da nossa mesa, filho, porque na nossa mesa eles encontrarão o que realmente eles procuram no mundo e não encontram: o alimento para a vida eterna, o alimento para ter a paz, o alimento que dá força para a família deles viverem unidas. Filho, fala para eles, não tenha medo de andar na frente deles. Para te humilhar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração, para ver se observarias ou não os seus mandamentos. Eu sempre tenho que me remeter, não sei se é muito legal, mas a doença. Diretor espiritual meu, já falei isso para vocês e é o que me acompanha. Se você está aí claudicando na sua fé, ou está aí, não sabe se casa ou se compra uma bicicleta, se você está vivendo numa crise, vai visitar os doentes, vai ao hospital fazer visita. Lá, naquele leito, começa a se olhar, não olhar e ter dó do doente. Nunca podemos ter dó de ninguém. Ele tem compaixão de nós. Passemos alguns minutos na cabeceira daquele que então, quem sabe, era o cara, ou era a cara, e agora olha quem é. Mas olhar lá para ficar falando dele, não de mim. Quem sou eu, Senhor? O que eu estou pensando na minha vida? O que tens preparado para mim? Ou qualquer outro tipo de crise pela qual nós passamos. Comecemos a olhar para aqueles que não têm voz, não têm vez. É ali que Deus fala: eu estou aqui, Lalim. Você está procurando o que na tua vida? Ele te humilhou, fazendo-te passar fome,
e alimentando-te com o maná, que nem tu e nem teus pais conhecieis, para te mostrar que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que saiu da boca de Deus? Nossos pais comeram aquele maná, e ele se coloca aqui agora como a carne que nos dá a vida eterna, a vida que vai além túmulo. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, esta é a verdadeira comida, é a verdadeira bebida. O que vocês estão procurando o quê? Filhos, permaneçam em casa. Por que se aventurarem nesse mundo hostil? Por que se aventurarem nesse mundo que está passando fome? Estou falando de fome, de estomacal? Obviamente que não. Se existe a fome material, é porque existe uma fome espiritual que impede de que o coração humano se sinta saciado. Então tem que roubar, então tem que matar, então tem que buscar uma sociedade dos apetites ferozes que vão se acumulando ao longo dos nossos dias. Então aí eu quero, o que seria dele eu roubo para mim, porque eu nunca estou satisfeito. Aí eu vejo no meio da rua um cara passando fome, faltando de tudo, porque o que está faltando para ele está na minha casa, ou na minha mente, ou no meu coração de egoísta. Pensemos nos individualismos das nossas casas, cada um pensando no que é seu. Só trabalha, coloca em primeiro lugar as coisas do mundo. Quando vai perceber, o casamento já está lá por um fio. Aí começa a se perguntar, mas o que está acontecendo? Mas o que aconteceu? Mas por quê? Aí começam os porquês que não têm respostas. E ele está dizendo, olha, eu estou aqui. Eu quero caminhar, eu estou caminhando com vocês, mas vocês não me veem. Vocês não me sentem, vocês não me procuram como deveriam procurar. O que vocês vão discutindo pelo caminho, diz Jesus àqueles dois homens, como, quem sabe, estamos nós hoje, está a humanidade hoje. O que vocês vão discutindo pelo caminho? Você é o único forasteiro? Será que Jesus não é um forasteiro na nossa vida hoje? E nós nos julgamos saber de tudo? E aí, São Paulo, dizendo aos coríntios, por algumas razões que iríamos longe, por uma questão de comida, por uma questão de ceias com as quais eles faziam para se empanturrarem, olha o que ele diz: o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é a comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão. Nós todos somos um só corpo. Pois todos participamos deste único pão. E quem não come a minha carne, não tem a vida eterna. Mas nós estamos preocupados com vida eterna? Vamos para casa hoje pensando, eu estou preocupado com vida eterna? Prestemos atenção, a vida eterna é real, só que existe o céu e o inferno. Ambos é vida eterna. E essa conclusão
não é algo que está ou que vai acontecer. É algo que já começa do meu comportamento agora. Então, de novo, eu estou preocupado com vida eterna ou com este mundo que passa? Eu estou preocupado com vida eterna, mas o que eu tenho feito para esta vida eterna ou para o inferno? Nós estamos aqui por um motivo só, porque somos amados. A questão é, repito, estou preocupado com este amor que me ama até as últimas consequências?